Nós estamos estudando, aos sábados, o tema família. Os irmãos estão lembrados, nós passamos 2 sábados sem o nosso culto, mas nós estamos estudando sobre família. E aí todos conhecem que nós precisamos nos dedicar à nossa família. Nós vimos alguns preceitos familiares que nós precisamos viver. E hoje, nesta noite, eu gostaria de ver com os irmãos 4 pilares, de forma bem resumida, 4 pilares de uma família estruturada. Então, nós precisamos, como crentes, termos a nossa família estruturada. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para nós lermos alguns versículos, que está em Efésios capítulo 5, do versículo 22 em diante, até o versículo 4 do capítulo 6. Efésios capítulo 5, do versículo 22 em diante. Como estão, nós vamos estar lendo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu gostaria de começar falando algo sobre esse texto, em que nós podemos estar observando que o nosso lar, ele deve ser alicerçado na palavra do Senhor. E se eu fosse perguntar aos irmãos o que é um alicerce, possivelmente todos aqui sabem o que é, né? É uma fundação, né? Quando você está construindo uma casa, você precisa, priorizar os alicerces da casa, os cantos, pelo menos os 4 cantos. E aí você vai fazer um bom alicerce para você poder colocar as paredes, para que depois não venha rachar e não venha cair. Então, o que a palavra de Deus nos ensina, não somente no livro de Efésios, mas na Bíblia por inteiro, que nós precisamos alicerçar a nossa vida na palavra do Senhor, no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele é a pedra fundamental, ele é o fundamento da igreja. É nele que a igreja foi construída. Nós reconhecemos que existe um segmento evangélico que diz que não foi em Jesus Cristo. Quando Jesus tem aquela conversa com Pedro, ele vai dizer, olha, Pedro é o fundamento da igreja, é nele.
Ele é o primeiro, então há uma sucessão depois de Pedro para que a igreja possa prevalecer. Jesus não estava dizendo isso, ele estava dizendo que sobre ele, sobre a pessoa dele, o Senhor Jesus Cristo, ele estaria edificando a igreja. Mas Paulo usa esse texto para dizer que a união familiar, ela deve ser algo alicerçada, estruturada. Como é bom, irmãos, a gente conhecer famílias estruturadas. Como é bom a gente ver tudo dando certo em uma família. Mas também é difícil a gente achar uma família que esteja bem estruturada. O que a palavra de Deus nos diz que quanto mais nós estivermos com a palavra de Deus no nosso coração, nós vamos poder ter êxito em nossa família. Quanto mais apegados com o Senhor, quanto mais devotos ao nosso Senhor, a cada dia nós estaremos mais fundamentados no Senhor. Eu gostaria de mostrar nesta noite 4 pilares para uma família estruturada. O primeiro pilar nós encontramos em Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 30, que nós lemos, que diz que o marido deve amar a sua esposa. Esse é o primeiro pilar de uma família estruturada. O marido deve amar a sua esposa. Ele deve amar de qualquer jeito? Não. Paulo diz que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Irmãos, esse é um pedido muito difícil. E não é um pedido, nem uma sugestão. É uma ordem. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí a gente vê o amor de Cristo ao ponto de se sacrificar pela sua igreja, ao ponto de entregar a sua vida. Então, nesse pilar nós temos uma grande responsabilidade de todos nós homens. Nós precisamos amar as nossas esposas. E esse amar vai muito além do que dar o mantimento, da vestimenta. Muito mais. Cristo não só nos amou superficialmente, mas a Bíblia diz que Ele nos amou de uma tal maneira que se entregou por nós. E se entregou ao ponto de entregar a sua própria vida, de verter o seu próprio sangue por amor de nós. Por isso que o primeiro pilar deve ser: maridos, amem a sua esposa. Então este é o primeiro pilar fundamental para que uma família possa ser estruturada. O segundo pilar tem muito a ver também com o primeiro. O segundo pilar, nós vemos em Efésios 5, 22, que a esposa, a mulher, ela deve respeitar o seu marido. Este é o segundo pilar. A submissão feminina, ao longo dos anos, causa muita controvérsia, né? Você pode ver nitidamente, né, um movimento feminista crescendo e dizendo: olha, a mulher não deve ser submissa ao seu marido. Primeiramente, a mulher não precisa nem se casar, ela não precisa fazer isso. Ela é autossustentável, então não precisa de absolutamente nada. Ela já é autossuficiente. Então, a Bíblia diz que a esposa, ela deve respeitar, ela deve ser submissa ao seu marido. Se nós fizermos uma análise de Efésios capítulo 5, versículo 22, 23, 24 e o versículo 33, nós entendemos ali que a submissão nada mais é do que respeitar o seu marido. Respeitar o seu marido na diferente função que Deus deu a ele. A Bíblia deixa bem claro que o homem e a mulher têm funções diferentes. Nenhum é maior do que o outro, mas em suas funções eles são diferentes. A Bíblia também diz que o homem não é superior à mulher e nem a mulher é superior ao homem. Apenas que funções diferentes no lar são divididas para o esposo e a esposa. Então a gente vê que a Bíblia nos ensina que o marido deve amar a sua esposa, mas a esposa deve se submeter ao seu marido, à liderança do seu marido. Irmãos, não é algo fácil para as mulheres se submeterem à liderança do marido.
Sabe por quê? Porque se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis, você vai ver que uma das maldições que Deus deixou, né, uma das punições que Deus deixou à mulher, é que o seu marido a governará. Então, não era assim, não era para ser assim. Mas por conta do pecado, a autoridade familiar, ela é do marido. E aí, uma mulher, uma esposa, só será submissa ao seu marido quando ela conhece a palavra do Senhor. Quando ela coloca a palavra do Senhor no seu coração. Porque aí há a mudança. Porque naturalmente isso não é comum. Mas por conta de nós aprendermos e querermos respeitar e fazer tudo que a palavra de Deus ensina, a mulher deve ser submissa ao seu marido. Quando nós vemos uma esposa submissa ao seu marido, nós conseguimos ver uma criação de filhos também submissos aos pais, às outras autoridades, a líderes. Por quê? Porque a esposa, a mãe está ensinando em casa, ser submissa ao seu próprio marido. Eu sei que você pode estar pensando, né? Dizer, mas poxa, pode ser que eu tenha uma capacidade intelectual maior do que o meu marido. Pode ser até que a minha personalidade seja uma personalidade de alguém que lidera melhor do que o meu marido. Mas a Bíblia diz que você deve ser submissa a ele. E eu não estou dizendo aqui que você deve ser uma submissão, né, sem nenhum convívio bíblico. Né? Tudo que o teu marido disser, mesmo que vá contra a Bíblia, você seja submissa a ele. Mas essa submissão é para aqueles maridos que amam a esposa, como Cristo amou a igreja. Quando há essa troca, né, é muito fácil você viver, né? Se fosse perguntar aos irmãos, pode ser que você diga, não, meu marido não me ama como Cristo amou a igreja. É muito, muito menor. Muito menor. Ou o marido pode dizer, a minha mulher não é submissa. Né? Eu digo para ela fazer uma coisa, ela faz outra. Eu digo para ela fazer arroz, ela faz macarrão. Não é esse tipo de submissão que a Bíblia está falando. Mas na liderança do lar. Esposas, sejam submissas aos seus próprios maridos. O terceiro pilar é a educação dada pelos pais no convívio com os filhos. Em Efésios 6:4, diz assim: pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós, pais, precisamos cuidar dos nossos filhos e não provocá-los a ira. E aí nós conseguimos ver dois aspectos que podem causar a ira dos filhos. O primeiro deles é a falta de educação. A falta de educação pode trazer ira ao seu filho. A Bíblia diz que nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Nós precisamos educar os nossos filhos. Em Provérbios 29:15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Você deve conhecer alguma criança que traz vergonha para sua mãe. Algumas nem é por falta de muita disciplina, mas algumas é porque nunca recebeu uma disciplina, nunca recebeu uma advertência, nunca recebeu um castigo. E isso traz ira ao seu filho. Nós precisamos obedecer a Bíblia no sentido de que nós precisamos educar os nossos filhos. E esse educar é ensinar os nossos filhos. Nós, como pais, precisamos educar. Outro é o exagero na educação. Nós precisamos educar os nossos filhos e corrigi-los na maneira certa ou na medida certa. Se você tem um filho, né, que já está com o pescoço grosso, então ele já aguenta levar, né, umas lapadas de cinturão, já aguenta. Mas uma criança de 2 anos, 3 anos não aguenta. Então nós devemos saber corrigir os nossos filhos. A Bíblia diz, em Provérbios 19:18, diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Olha o que o Provérbios de Salomão está dizendo. Olha,
disciplina teu filho, né, enquanto há esperança, enquanto ele ainda é uma criança, enquanto ele ainda é jovem, mas não a ponto de matá-lo. Né? Só vai dizer, rapaz, que coisa é essa? Né? Mas a disciplina, a correção, ela é bíblica. Agora, não exagerada. Né? Nós vemos que algumas pessoas exageram até que porque não conhecem o amor do Senhor, não tem nem temor a Deus, e a ira toma conta do seu coração e disciplina os filhos. Hoje eu acho que a gente não encontra mais isso, mas quando a gente encontra uma pessoa mais idosa, ela conta relato, olha, meu pai me batia, ele me batia muito, eu nem sabia por que eu estava apanhando, e ele me batia, só largava quando eu já estava quase para morrer. Mas a disciplina, a educação que a Bíblia manda a gente dar aos nossos filhos, ela deve ser uma educação que não seja exagerada na disciplina, mas que a gente possa instruir de uma forma em que a criança entenda no caminho que ela deve andar, porque lá em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas em Provérbios 13:24 também diz: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas quem ama o seu filho, o que ele faz? Cedo disciplina. Olha o que diz: o que retém a vara, aquele que não disciplina, aquele que não bate no seu filho, aborrece o seu filho, mas aquele que ama, cedo o disciplina. E a gente tem também a Bíblia nos dizendo que o Senhor, por conta de nós sermos filhos amados, o que Ele faz conosco? Ele nos disciplina. Ele nos disciplina. Nem tudo que acontece de ruim na nossa vida é disciplina do Senhor, mas algumas coisas são. Quando você está fazendo algo que desagrada ao seu Pai Celestial, Ele castiga você, Ele disciplina. E Ele não faz isso porque Ele ama você. E assim também nós devemos fazer com os nossos filhos. O sinal de amor do nosso filho não é que você, poxa, eu não vou bater no meu filho porque eu amo ele. Não. Você tem que pensar, eu vou corrigir meu filho enquanto há tempo porque eu amo ele. Mesmo que depois eu saia e vá chorar em outro ambiente porque eu bati, mas eu preciso corrigir meu filho, porque precisa ter alguns limites que a palavra de Deus nos ensina. O quarto pilar, irmãos, que nós conseguimos observar nesse texto, é que deve haver obediência dos filhos para com os seus pais. Em Efésios 6, diz: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que corra tudo bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. A Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos seus pais. Será que você é um filho obediente ao seu pai? Será que você foi um filho obediente aos seus pais? E aí você pode lembrar, será que você foi obediente? Ou você foi aquele filho que precisou de muitas correções? Há pais que esquecem, né? Quando pergunta da minha mãe, ela diz assim: não, eu quase não batia nos meus filhos. Mas quem apanha lembra. Ele disse: não, eu apanhava muito. Eu me lembro que eu apanhava muito. Eu e a minha menina, que a gente só vivia brigando, né? E aí a disciplina era algo constante, né? Quando eu era criança. Mas, irmãos, você deve obedecer aos seus pais. A obediência aos pais, além de ser bom e além de ser uma obediência ao que Deus está mandando, a Bíblia diz que vai fazer com que os seus dias sejam longos. E é uma promessa do nosso Senhor. Honrar. E aí a Bíblia também diz que você deve honrar, no versículo 2, honre o seu pai. Honrar é muito mais do que apenas só obedecer. Honrar estabelece um vínculo, vamos dizer assim, quase que perfeito, porque você estará, além de obedecer, você vai obedecer feliz e alegre aos seus pais. Eu sei que muitas vezes nós obedecemos os nossos pais, não com honra, mas é contrariado. Não é isso que acontece quando nós somos crianças, quando somos adolescentes, e quando a gente já entra numa fase mais madura, né, já quase entrando para a terceira idade, que é o meu caso, a gente vai lembrando assim: poxa, eu podia ter sido muito mais obediente.
Eu poderia ter obedecido muito melhor aos meus pais. Eu poderia ter tratado muito melhor enquanto eu estava em casa. Por isso, obedeça aos seus pais. O texto enfatiza que é um mandamento por promessa. Assim como nós obedecemos o nosso Pai terreno, nós também devemos obedecer o nosso Pai celestial. O nosso Pai celestial, e eu posso dizer para você que ele é muito mais importante do que o seu pai terreno. O seu pai terreno, pode ser que um dia ele não esteja mais instruindo você, mas o seu Pai celestial sempre instruirá você. O seu Pai celestial, mesmo que o seu pai terreno possa abandonar você, o seu Pai celestial nunca abandonará você. Por isso nós devemos, a todo custo, obedecer os nossos pais. Eu gostaria de terminar essa lição nesta noite, pedindo que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, que é um texto muito parecido, uma passagem muito paralela a essa, e eu gostaria de terminar lendo do versículo 18 até o versículo 21 do capítulo 3 de Colossenses. E diz assim, Paulo escrevendo aos Colossenses: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então, todos nós temos um papel. Esposas, maridos, filhos, pais, todos nós precisamos a cada dia viver de uma maneira que convém, de uma maneira que possa estar edificando o nosso lar. Que o Senhor possa estar edificando os nossos lares. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar instruindo as nossas famílias, que o Senhor possa estar nos dando, Senhor, a oportunidade também de levarmos a tua palavra aos corações daqueles que ainda não te conhecem. Também, Senhor, peço pela programação dos jovens, que será no próximo sábado, que o Senhor possa estar também nesta noite instruindo e também nos usando para levarmos o teu evangelho às outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.